Muito bem, jovens mentes da manhã. O terceiro e último processo que nos falta ver, que ficou faltando do vídeo anterior, é o de eletrização por indução. Então vamos supor que eu tenha um corpo que eu vou chamar de indutor. Antes aqui só vamos botar a nomenclatura certinho, processo de eletrização por indução, certo? Então eu tenho um corpo inicialmente carregado. Esse corpo pode estar carregado com carga positiva. Esse corpo é o indutor. E a gente já vai entender por que desse nome. E eu vou aproximar esse indutor de um outro corpo, inicialmente neutro, que está suspenso por um suporte isolante. Então ele não está em contato com o chão. Esse corpo aqui vai ser o induzido. O induzido é o corpo que eu pretendo carregar. Tá? Quando eu aproximo o indutor do induzido, a primeira coisa que vai acontecer, tá, é um processo chamado polarização. Então, o primeiro passo a rigor é aproximar o indutor. Aproximar o indutor. Esse a gente já fez. A segunda coisa que acontece, então, é a polarização. E o que é polarização? Polarização é um processo de separação de cargas. Quando tu aproxima o indutor do induzido, esse induzido que também é condutor, vamos deixar isso aqui bem claro, então, ele sofre um processo de separação de cargas. Os elétrons do induzido, percebendo a presença do indutor positivo, vão se acumular mais próximo da carga positiva, certo? O outro lado, que está com falta de elétrons, vai ficar com um excesso de cargas positivas, ok? Então tá. O que vai acontecer em seguida? Então, polarização é o segundo processo. Polarização não é um processo de eletrização, porque a polarização não provoca o desequilíbrio entre prótons e elétrons. O número de prótons e elétrons não mudou. Esse condutor aqui não teve como trocar carga com ninguém, porque ele está isolado. Isso aqui é isolante. Ele só provocou uma separação de cargas. Se eu afastar o indutor, se eu mandar o indutor embora, essas cargas voltam para sua distribuição original e o corpo vai continuar apresentando o mesmo número de prótons e elétrons. Bom, o passo seguinte é fazer uma ligação com o terra, ligar o fio terra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar um fio condutor à terra. A terra, que é um receptor ou um doador ilimitado de cargas, porque comparado com o nosso corpo aqui, a Terra é infinitamente grande, então ela pode absorver ou ceder quanta carga for necessária para o processo. Então eu liguei o Terra e o que vai acontecer? Os elétrons livres que estão na Terra, percebendo a presença desse indutor positivo, vão querer se aproximar do indutor positivo. E eles, vendo um caminho possível para chegarem mais perto, vão subir pelo terra, pelo fio terra, que é condutor. Então esse condutor induzido aqui vai acabar recebendo elétrons. Agora sim eu provoquei um desequilíbrio no número de prótons e elétrons. Se eu simplesmente mandar o indutor embora, o que vai acontecer? Esses elétrons que subiram, não sendo mais atraídos por ninguém, eles não veem mais nenhum benefício em estarem nesse corpo aqui, nesse induzido, eles vão voltar pelo terra e aí o corpo vai estar novamente neutralizado. Mas eu quero manter as cargas nesse induzido. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, a próxima etapa, é romper a ligação com a Terra.
eu bloqueio esse caminho aqui, tá? E eu desfaço a ligação com a Terra. Então, o quarto passo, desligar o aterramento. E o terceiro e último passo, terceiro não, né? Quinto e último passo, é mandar o indutor embora. Afastar o indutor. Quando eu afasto o indutor, o meu induzido, eu vou desenhar ele aqui de novo, o meu induzido vai distribuir as suas cargas negativas que ficaram em excesso pela superfície, porque eu também desfaço a polarização. Com o afastamento do indutor, eu desfaço a polarização e essas cargas negativas não têm mais como voltar para a Terra, porque eu também desfiz a ligação com o condutor, com a Terra. Uma outra possibilidade é quando o meu indutor está carregado com cargas negativas. Aí, vamos ver esse exemplo para a gente poder discutir qual vai ser a dinâmica de troca de cargas nessa situação. Então, a proposta é ter um indutor carregado negativamente e aqui o induzido, suporte isolante para ele não trocar cargas com a Terra, a não ser quando eu queira. Aqui a Terra. E a primeira coisa que acontece, então, aí a gente já aproximou o indutor do induzido. O indutor é o bastão, mesmo a situação do exemplo anterior. A próxima etapa é a polarização. Só que a polarização vai se dar no sentido contrário do exemplo anterior, porque agora o indutor, perdão, vai repelir as cargas negativas do induzido para a direita. Então a distribuição de carga na polarização vai ser ao contrário. Como os elétrons livres desse induzido foram para a direita, o lado esquerdo ficou com falta de elétrons, ficou com excesso de prótons, então ele ficou apresentando carga positiva. O passo seguinte é fazer o aterramento, permitir que as cargas da Terra se desloquem, ou para a Terra, que é o que vai acontecer aqui na verdade, porque nessa situação não vão subir elétrons livres da Terra, tampouco vão subir prótons. Não se esqueça que os prótons não se mexem, a gente não pode considerar deslocamento de prótons. Então a possibilidade que tem aqui sempre é troca de elétrons. Os elétrons da Terra não vão subir, tá? Porque eles não vão querer ficar perto do indutor negativo. As cargas iguais se repelem. Então a situação aqui vai ter o seguinte: esses elétrons livres aqui do induzido, que estão querendo ficar longe do indutor, eles vão perceber uma possibilidade de ainda ir para mais longe do indutor, ir para mais longe dessa distribuição de carga negativa. Então eles vão descer pelo aterramento e vão para a Terra. Como a Terra é um absorvedor universal de cargas, ele pode absorver quanta carga a gente quiser, no nosso exemplo aqui. O que vai acontecer logo em seguida, na situação seguinte, é que tu vai ter o induzido carregado positivamente. Eu já vou afastar o indutor e a distribuição de carga vai ser positiva, porque o induzido vai ter perdido elétrons. Então ele fica positivo. Quando a gente troca o sinal da carga do indutor, troca o sinal da carga que o induzido adquire. Repare que na indução, as cargas adquiridas são sempre opostas. O induzido sempre adquire carga oposta ao indutor. Eu ainda estou devendo uma explicação para vocês referente ainda ao nosso vídeo anterior, que é uma satisfação de como o pente carregado negativamente lá no nosso processo por atrito conseguia atrair o papel que estava neutro. Como é que existe atração se só um deles está carregado? A explicação para esse fenômeno envolve o processo de polarização. A carga negativa do pente vai polarizar cargas no papel. De que maneira? Os negativos do pente vão repelir os negativos do papel para essa extremidade aqui, deixando a outra extremidade positiva. E o que vai acontecer? Embora exista repulsão entre negativo do pente e negativo do papel, embora exista essa repulsão aqui, predomina a atração dos positivos com o negativo. Por quê?
Porque o positivo, a carga positiva, está mais próxima da negativa. Então essa força de atração aqui é maior do que a força de repulsão. No fim das contas existem as duas forças, mas pela proximidade maior das cargas positivas com as negativas acaba predominando a força de atração. A mesma situação se observaria se o pente tivesse carregado positivamente. Vamos supor que algum processo tenha carregado o pente positivamente e tu tenha o teu papel aqui. A polarização também ia acontecer, só que ia ser no sentido inverso. Os negativos iam se acumular aqui e os positivos iam ficar aqui. Os positivos seriam repelidos pelos positivos do pente e os negativos do papel seriam atraídos com uma força maior do que a de repulsão. Então, iria predominar também a força de atração. Isso me permite ver que não importa qual é a carga que o pente ou qualquer outro objeto adquira por qualquer processo de alteração que seja, sempre que a interação for de um corpo carregado com um corpo neutro, sempre vai dar atração. Então, o corpo carregado sempre atrai o corpo neutro. Isso é uma observação importante que aparece em vários exercícios. Corpo carregado sempre atrai o corpo neutro. Ok? Sempre que houver repulsão, então, os dois estão obrigatoriamente carregados. Para haver repulsão, tem que ter os dois carregados e com cargas de mesmo sinal. Se tiver um descarregado e só o outro carregado, certamente vai dar atração. Ok? Saudada dívida, era isso.